Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de expansão do ensino médio, primeiro aninho. E nós estávamos falando de alteridade no vídeo anterior, aula 1, vá lá ver se você não viu. E agora nós vamos falar de diferença, que seria a aula 2 sobre alteridade. E nós vamos usar como teórico aqui o Heidegger, que é um filósofo alemão que morreu em 1889 e morreu não, gente, nasceu em 1889 e morreu em 1976, dia 26 de maio. Inclusive, uma curiosidade, eu nasci dia 26 de maio e ele morreu dia 26 de maio. Olha que coisa. Mas, enfim, esse nosso querido filósofo alemão Heidegger concebe o ser, o que faz eu ser o que sou, né? O ser. Qual é o meu ser? A minha essência, né? A minha essência. Aquilo que é a minha subjetividade. Como se você não viu o vídeo de subjetividade, também vai lá no canal ver. Agora, o que é o ser de uma coisa? É aquilo do qual ele é composto. Então, o ser da água, H2O, né? Quimicamente falando, mas filosoficamente, qual é o ser da água? Qual é a essência da água? Para que ela existe? Entendeu? Então, para hidratar, para fazer germinar as sementes, por exemplo, enfim, qual é o ser da água? Então, o ser é aquilo que faz da coisa ser o que ela é. Então, enfim, tem exemplos vão aos infinito, mas vamos, se eu não me perco aqui, começa a falar um monte de coisa aleatória. Então, o nosso querido Heidegger concebe o ser, imagina o ser, ou pensa o ser, como Dasein, que é uma palavra que significa ser, de acordo com Heidegger. E este, o Dasein, não é interioridade, mas sim exterioridade. Olha que coisa interessante, minha gente. Isso aqui você não entendeu nada, né? Mas eu vou explicar para você. O ser, geralmente, quando é estudado na filosofia, é uma coisa interna. Ou seja, se eu falei que a essência de uma coisa é aquilo que está dentro dela, certo? Então, qual é a essência desse cartãozinho aqui de plástico? O plástico, obviamente. Agora, no caso do ser humano, ele está falando aqui de seres humanos, o ser não está dentro, está fora. É exteriorização. Ou seja, está fora de mim. Como assim, minha gente? O ser não é o que está dentro? Como é que está fora? Nós vamos ver aqui. Nesta compreensão, o Dasein, que é o ser, tem sua manifestação no mundo. O ser só existe porque ele está no mundo. Você já imaginou? Se não existisse o mundo, se fosse um vácuo, será que nós existiríamos? Por exemplo, quando Deus cria o mundo, né, na narrativa bíblica do Gênesis, Deus cria tudo primeiro para, por último, criar o ser humano. E aí? Imagina que ele criasse o ser humano no primeiro dia. Não ia ter onde pôr o ser humano, não tinha como existir o ser humano. Então, o que Heidegger está dizendo? Sem mundo, sem lugar, sem sociedade, não existe ser. Muito bem. O Dasein, que é o ser, não está absolutamente em si mesmo. Ou seja, ele não é independente dos outros. Infelizmente, na nossa vida neoliberal, se você não sabe o que é neoliberalismo, procura no Google, o sujeito ganha uma importância muito grande. Tudo é o sujeito que importa, o eu. Eu quero, eu vou ser abençoado, eu vou conseguir, eu vou colocar me em primeiro lugar. E então o eu é muito enfatizado na nossa sociedade. Só que o Heidegger está falando o contrário, né? Está falando o contrário. A gente fala, eu sou independente, tá? Heidegger está dizendo, não, querido, não é, ninguém é independente, não. Todo mundo depende um do outro. E, inclusive o... Ai, como que é o nome dele, gente? Lá, o filósofo, o sociólogo. Espera aí que eu vou ver aqui. Emile Durkheim, inclusive o Emile Durkheim, que é um sociólogo, né, fala da sociedade orgânica e sociedade mecânica, ou seja, um está interligado com o outro, eu dependo de várias coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Eu vou trabalhar. Aí você fala assim, bom, eu vou pegar um ônibus para ir trabalhar. Quantas coisas estão implícitas nessa situação de pegar o ônibus? Ah, como assim, Haroldo? Olha só. Você vai ao ponto de ônibus que alguém colocou ali.
certo? Já começa daí. E aí você vai pegar um ônibus que foi construído por muitas pessoas em uma indústria. E essa indústria só pôde construir aquele ônibus porque ela tinha material que veio de outras indústrias, né? A indústria do aço, por exemplo, a indústria do plástico, e foi fornecendo peças e material para a montadora montar o ônibus, literalmente. E aí alguém, que é no caso o governo, geralmente, comprou aquele ônibus para uma administradora, no caso de Osasco, Aviação Osasco, administrar aqueles ônibus. Ou a Urubupungá também, que aqui tem em Osasco, né? Agora, além disso tudo, você ainda depende que exista um cronograma, uma grade horária que alguém montou, que as pessoas realmente cumpram aquela carga horária, e aí você acredita que vai ter um motorista que acordou no horário dele, foi lá, pegou o ônibus na garagem e foi dirigir para fazer aquela linha, e você acredita que o ônibus vai fazer aquele trajeto que já foi predestinado por alguém também. E além disso, o ônibus está no trânsito, que depende de outros veículos para poder passar. Então, se acontecer um acidente, ele não passa, por exemplo. Hoje mesmo é dia 24 de agosto de 2022. Aconteceu um acidente, não foi muito grave, mas aconteceu um acidente na rodovia Raposo Tavares, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, e parou tudo, né? Parou até lá em Cotia. Ou seja, pessoas que aparentemente não tinham nada a ver com aquilo. Ah, mas eu nem conheço a pessoa. Tudo bem, não é questão de conhecer a pessoa. A questão de que você depende de outros. Inclusive, o motorista também depende de passageiros para que a empresa receba dinheiro, para receber o pagamento dele. Então, enfim, nós vemos uma sociedade que está interligada. É isso que o Heidegger está dizendo do ser. O ser não existe sozinho. Não existe ser isolado no mundo. É um ser que está sempre junto de alguém, junto do outro. Então ele não é independente nunca, ele, ao contrário, a sua compreensão mais essencial do ser passa pela compreensão de um ser radicalmente outro mundo. Então, radical na filosofia, né, que vem de raiz, do latim, né, raiz. Então, você fala assim, é um radicalmente outro. A raiz do ser é o outro. Então a raiz do meu ser é o outro que não está dentro de mim. Porque o outro é um outro mundo, fora de mim. Então quantas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer novos mundos por se fechar, por nos fecharmos em nós mesmos? A ideia aqui é a abertura, né? Ser com, serem, com sentimento de mundo. Aí nós temos sentimentos como medo, compreensão, tagarelice, né, falar demais, curiosidade, né, enfim, nós temos vários sentimentos que envolvem aquela situação de estar conectado com os outros, até a solidão mesmo. Então, o ser, o Dasein, existe como um ente em que está em jogo o seu próprio ser. Ou seja, o nosso ser sempre se coloca em jogo. E aí você vai entender melhor isso se você assistir o vídeo de subjetividade. Porque em todo momento a gente corre o risco de perder quem somos. Porque nós somos com o outro, nós somos influenciados, nós somos destinados, nós somos, enfim, juntados. E às vezes a gente pode perder a nossa essência, a nossa característica, a nossa subjetividade, o que faz nos sermos quem somos. Então, em sua essência, precedendo a si mesma. Então, antes de ter uma essência fixa, rígida, que fala, não, eu nasci assim, vou morrer assim, o ser não tem esse tipo de essência. A sua existência vem antes. A existência com o outro vai formar o ser. Olha que interessante. E isso a psicologia fala bastante, né? O contexto no qual uma criança é educada molda, né, e influencia completamente no caráter dela, nos valores que ela recebe. Então, o ser se projeta para fora e sempre é um poder ser. E aí o Heidegger está na linha do existencialismo, que é uma linha filosófica que acredita na transformação. Sempre existe a possibilidade de se transformar, de mudar. Então, antes de qualquer consideração de si, né, você pode mudar. Você pode se transformar. Agora, o grande paradoxo, né, a grande contradição é eu posso me transformar.
Só que eu vou me transformar. Primeiro, para eu poder me transformar, eu tenho que saber quem eu sou. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou me transformar no quê? Eu não sei no que eu vou me transformar, eu não sei no que eu quero me transformar, porque eu não sei nem quem eu sou. Então, olha a contradição, né? A gente pode se transformar, mas ao mesmo tempo tem que ser alguma coisa, porque senão a gente não consegue se transformar. Então, o Dasein, o ser, não está somente entrelaçado com outros homens só por causa da lei, por causa da ética. Ele está entrelaçado por causa de toda a alteridade, porque sempre o outro, como eu falei do exemplo do ônibus, está sempre presente na nossa vida. Nós estamos entrelaçados, não é porque a lei manda, porque é ético, não sei o quê. É porque a gente depende mesmo uns dos outros em todos os campos de possibilidades, onde habitam as diferenças. Na sua obra, no caso Heidegger, comenta a proposta de não mais pensar o sujeito em relação a si, mas desse si com o mundo. O mundo é parte essencial do ser e não apenas algo acidental. Aí nós temos uma referência aristotélica aqui, de Aristóteles. No caso, nós temos o que é essencial e o que é acidental. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos caneta, caneta azul, azul caneta. Qual é a essência dessa caneta? Para Aristóteles, que trabalha na metafísica, né? A essência é escrever. Se ela não escreve, não tem sentido. É o que dá sentido para caneta. Ela existe porque ela escreve. Então tem uma essência de caneta, que é escrever. Agora, o acidente aqui, no caso, é ela ser feita de plástico. Ou ser azul. Azul é um acidente, para Aristóteles. É algo que poderia ser completamente diferente. Por exemplo, vermelha. Inclusive, eu até tenho aqui, ó, uma vermelha. Então, a cor é acidental. O ser é o ato de escrever. Se a caneta escrever, o ser dela está ok. Ela tem um ser, uma essência. A essência de caneta é escrever. Agora, o acidente podia ser de vidro, podia ser de madeira, podia ser de metal, enfim. Você entendeu, né? Então, o acidente a aparência, né? Literalmente. Enfim, mas aqui o Heidegger está dizendo o quê? O mundo que está ao nosso redor é parte essencial do ser, não é acidente. Não é algo que poderia não ser. Não, faz parte de mim o mundo. Tudo que está ao meu redor faz parte de mim. E se a gente tomasse consciência disso, olha quantas coisas poderiam mudar, por exemplo, consciência ambiental, poluição do ar, poluição da terra, poluição da água, poluição sonora, poluição visual. Então, quantas coisas poderiam mudar se as pessoas percebessem que o que está ao redor dela também faz parte dela? Eu tô com um papel na mão, eu jogo em qualquer lugar. A pessoa fuma, joga bituca de cigarro em qualquer lugar. Aí pega fogo em uma rodovia, por exemplo. Então, a pessoa não percebe que tudo que está ao redor dela faz parte dela também. E é isso que o Heidegger está dizendo. Todos e tudo faz parte da pessoa, do ser. O ser se dá com o mundo enquanto está habitando-o. Ou seja, enquanto você está vivo, você vai fazer parte do mundo. O seu ser faz parte do mundo. Você se familiariza com esse mundo, você cultiva esse mundo, você constrói a cultura, você constrói a língua. A gente constrói as coisas. Segundo Heidegger, o homem, o ser humano, no caso, é o único animal que poderá dirigir a sua própria evolução. Que os outros animais dependem da natureza para evoluir e demoram anos e milhões de anos. O ser humano ele consegue evoluir usando racionalidade. Ele consegue dirigir a sua evolução. Ele consegue perceber se ele está evoluindo, né? Fazer um curso, por exemplo. O ser é diferença. Olha que bonita essa frase. O ser é diferença. O fato de existir já é a diferença. E por isso mesmo é necessário pensar o ser na radicalidade da diferença. E radicalidade aqui na raiz, né? Pensar o ser enraizado na diferença. Então imagina uma árvore bem grande. A árvore é o ser e tem a raiz, né? A raiz da árvore. Então esse ser está enraizado e a terra seria a diferença aí, né? A terra é a diferença. Então a raiz que está na terra. A raiz está ali enraizada, o ser está enraizado na diferença, na terra da diferença. Então, por isso mesmo,
já acabei de falar isso, né? Ser na radicalidade da diferença. Libertando esse ser da interpretação tradicional que condicionou a identidade. Então, eu sou o Haroldo, que é o ser, o Haroldo. Não, o ser é tudo. O ser é o mundo. Se eu entender isso, gente, isso muda completamente a perspectiva de vida. Se você perceber que o seu ser faz parte de tudo e tudo faz parte do seu ser, você começa a cuidar mais das pessoas, a se importar mais com as pessoas. Imagina se todos entendessem isso e uns se importassem com os outros, a sociedade poderia ser muito diferente, não é mesmo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, posso fazer nada. Agora, na próxima aula, que será a terceira, nós vamos falar de alteridade e diferença. E também alteridade no século XX. Vamos falar de nazismo, de Segunda Guerra. Então, os soldados inimigos. Por que são inimigos, né? Se são pessoas como eu. Então, nós vamos pensar sobre todas essas coisas. Até mais.